Perfis misteriosos não são nenhuma novidade aqui na internet. Selene Delgado, Jonathan Galindo, Momô e diversos outros perfis estranhos que apareciam nas mais diversas redes sociais, apresentando lendas e histórias muito estranhas ligadas a ele, desde organizações criminosas até entidades malignas que poderiam lhe possuir só de entrar em contato com esse tipo de perfil. E o mais novo que está viralizando em todas as redes sociais é o Axel Morgan. Axel Morgan seria um suposto canibal do Facebook que estaria aparecendo e fazendo contato com pessoas, stalkeando, perseguindo e cometendo crimes reais. Axel Morgan aparece na internet desde o começo dos anos 2020, lá no mesmo daquela época da pandemia, e começou a viralizar recentemente no TikTok. Muitas pessoas dizem que sua história é uma fraude, porém outras juram de pé junto que ela é verdade. Mas qual é a real história por trás de Axel Morgan? No vídeo de hoje eu vou desmistificar e falar a verdade sobre Axel Morgan, desde a origem de suas fotos até a origem do nome e do perfil, quem foi o criador original. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir que você se inscreva caso você seja novo por aqui e que você comente nesse vídeo. Axel Morgan são os amigos que nós fizemos no caminho, para eu saber que você está assistindo esse vídeo e engajando com ele, e assim o YouTube vai entender que você quer receber os novos vídeos do canal, porque não basta só se inscrever, tem que engajar, e vocês não imaginam o quanto esse engajamento via comentário me ajuda, e também compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Mas sem mais delongas, vamos contar a história de Axel Morgan. Axel Morgan é um perfil estranho que aparece colocando fotos de uma fazenda e exibindo vários corpos, e também alegando que ele estaria guardando e prendendo pessoas em cativeiro, quando um homem criou um perfil chamado Axel Morgan. Esse primeiro perfil foi o que começou com toda essa história. Foi a primeira vez que o nome Axel Morgan explodiu nas Google Trends, durante as pesquisas do Google. Esse primeiro perfil de Axel Morgan começou com esse roleplay, falando como se fosse um cara que era um criminoso, era um serial killer. Dá pra ver que o cara que criou esse primeiro perfil provavelmente era um grande fã do massacre da Serra Elétrica, porque o jeito como ele narrava suas histórias parecia muito com a história dos canibais, do pessoal do filme, que é a família do Leatherface. Essa história do primeiro Axel Morgan eram apenas diversos textos perturbadores que ele postava, mas ele ainda não atrelava nenhum tipo de imagem, ou seja, dava para tirar que talvez isso fosse apenas um projeto de terror, fosse talvez uma daquelas tentativas de criar um ARG. Os ARGs são aqueles jogos de realidade alternativa, onde eu crio toda uma lore e começo a passar ela, seja por vídeo ou até mesmo por texto. Um exemplo de ARG é o Ash Vlogs, o caso da youtuber que desapareceu. Esse é um caso muito interessante e caso vocês queiram um vídeo sobre ele, é só comentar aqui embaixo que eu também vou trazer desmistificando ele. Então esse primeiro perfil do Axel Morgan, ele começou a lançar algumas coisas e ele trouxe muitas questões. É um perfil que era muito misterioso, especialmente esses primeiros. Porém, apesar do segundo perfil, a gente começou a ver que talvez isso aqui fosse apenas um projeto de terror. No segundo perfil, nós começamos a receber então as postagens, falando sobre mais detalhes sobre os casos, sobre as pessoas que estavam em cativeiro na sua fazenda e também ameaçando as pessoas, falando que ele iria atrás de quem começasse a comentar hate ou quem simplesmente mandasse uma mensagem para o seu perfil. E começou aí, então, a aparecer um estranho perfil chamado Santiago. Porém, esse perfil de Santiago trazia à tona uma dúvida. A imagem era de um simples garotinho. Então, como poderia um garoto ter criado toda a história de Axel Morgan? Então, o que a gente então vai ligar a partir disso é que talvez o Axel Morgan ele não seja uma pessoa, mas sim um grupo de pessoas que queriam ganhar uma fama e eles então criaram múltiplos perfis para se relacionar ao Axel Morgan. Alguns para parecer de parentes e outros para se passar como se fossem vítimas. Algumas pessoas comentavam que conseguiram escapar da fazenda do Axel Morgan, que já viram o local, que tentaram entrar em contato com a polícia, mas que ninguém conseguia parar o Axel. E foi a partir disso que apareceu um youtuber mexicano que conta histórias de terror, bem parecido com o Ambu aqui do Brasil, para quem é mais antigo sabe quem é, porém diferente do Ambu, esse Ribota, ele provavelmente é o criador da história do Axel, e eu já vou explicar o porquê. Existe um parente desse garoto do perfil Santiago, que ele tem uma granja. Então o que faz a gente pensar? O Santiago talvez é um parente do cara que criou o Axel Morgan. Talvez o Axel Morgan, o criador do perfil, seja primo do Santiago e foi na casa do tio dele para tirar umas fotos daquela granja. A famigerada fazenda do canibal seria simplesmente uma granja inofensiva. E o Ribota provavelmente é esse parente. Então por isso que ele foi o primeiro youtuber a falar e por isso ele foi o primeiro youtuber mexicano a trazer. Essa história não começou lá, não é um cara do México nem nada. O que acontece é que o Ribota simplesmente fabricou, ele inventou essa história e também inventou que o Axel Morgan era americano, quando na verdade aquilo ali é só uma granja da família dele.
E bom, essa é a história do segundo perfil. E vamos dizer que talvez um dos dois perfis fosse real, e o Ribota ele só pegou o perfil real e transformou num perfil fake, adicionando aquelas fotos da granja. Porque vale lembrar que o que eu disse agora há pouco foi que o Ribota criou o segundo perfil do Exo, que tem as fotos da fazenda e dos corpos. Porém, como vocês sabem, as fotos dos corpos, que eu não vou estar colocando aqui no vídeo para não dar problema, elas têm uma censura e tal, então dá para ver que talvez sejam imagens que são forjadas. Mas e o primeiro perfil, que não tem nada a ver com esse que o Ribota falou? O perfil que eu mencionei antes, do ARG, que só colocava textos. Vê claramente, que é falso. Porque se esse cara tivesse realmente, relatando seus crimes, a página já teria sido derrubada pelo Facebook há muito tempo e a polícia teria tido poder para pegar ele. Porque vale lembrar, Christian, Gypsy Crusader e diversas outras pessoas que foram presas devido ao que eles postavam na internet, seja isso diretamente ou não, foram facilmente encontradas. Então um caso que repercutiu no mundo inteiro, cara, com certeza a polícia americana ou do México teria conseguido localizar esse cara se ele tivesse feito o que ele realmente relatava. Então a gente também tira que o primeiro perfil pode até não ter sido o Ribota, mas foi alguém com a mesma ideia de querer criar um roleplayzinho. E o que acontece é que dá para fazer o seguinte, dá para você relatar que essas imagens aí do Exo Morgan sejam reais, não sejam da granja do Ribota. Mas pessoal, se essas imagens fossem reais, com uma breve pesquisa no Google, você conseguiria achar a fonte delas. E você vai descobrir que boa parte dessas imagens, elas vêm de portais de notícia real. Porém, são casos de pessoas que não têm relação nenhuma com o Exo. Algumas delas, inclusive, os culpados pelos crimes já foram pegos. E não aconteceu nenhum caso de canibalismo com elas. Os corpos foram encontrados e já foram propriamente enterrados e também examinados em autópsias. Então não é o Exo Morgan. E o que acontece é que hoje a busca pelo Exo Morgan fica muito difícil, porque quando você tenta fazer uma busca por ele, você vai cair em perfis do TikTok, Instagram, seja de pessoas que fingem ser o Exo Morgan, seja de pessoas que estão falando sobre o Exo Morgan, ou seja simplesmente falsos positivos. Para você que já usa a internet há algum tempo, você sabe que é muito comum a gente dar alguns falsos positivos. Eu faço bastante relação desse falso positivo e explico ele melhor nos meus vídeos sobre o Saki Sanobashi, aquele suposto anime da Deep Web. Eu vou deixar ele aqui no card para vocês assistirem. Mas o falso positivo é o que acontece quando muitas pessoas buscam coisas parecidas no Google e às vezes o Google Trends ele correlaciona. Então vamos supor, aparece um Exo Morgan que realmente se chama Exo Morgan e o perfil dele não tem nada a ver com os crimes. Mas pelo nome dele também ser Exo Morgan, mesmo que seja escrito com uma grafia diferente, por exemplo, Exo geralmente é escrito sem o E, é apenas AXL, que nem o Exo Rose do Guns N' Roses. Então, mesmo que a pessoa se chame Exo sem o E, ele acaba sendo relacionado ao Exo Morgan. Alguns posts relacionados a outros Exos também vai ser relacionado e vão dar falsos positivos. Você vai acreditar que você encontrou um resultado diretamente sobre o Exo Morgan, mas é um perfil completamente nada a ver. A partir disso, a gente também enseja num tópico sobre a Giovanna. Essa Giovanna, ela é uma criadora de conteúdo lá no TikTok, que é influenciadora. E o que acontece é que ela trouxe também um relato sobre ter entrado em contato com o Exo Morgan e tal, falando que ela conheceu ele, que ela recebeu e mandou mensagens, e ela conta toda uma historinha lá no TikTok dela. Eu não vou passar porque eu já tentei fazer esse vídeo antes, e o pessoal que bota essas coisas no TikTok, caso você tente colocar aqui no YouTube, muitas vezes eles dão strike. Então, se você também tem canal no YouTube, tome cuidado com isso. Mas acontece que essa garota ela é uma das mais famosas. Se você procurar sobre o Exo Morgan, você vai ver que ela fala muito que ela teve contato com ele e tal. Só que, cara, ela é criadora de conteúdo de terror e ela literalmente não apresentou evidência nenhuma. Tipo assim, ela não trouxe nada novo ao caso. Ela simplesmente pegou o que todo mundo falava, juntou e ela tentou criar uma própria versão dela. Tem um vídeo meu aqui que eu falo de um relato sobre lobisomem. E nesse vídeo do relato sobre lobisomem, enquanto eu pesquisava alguns relatos, eu pedi também para os inscritos mandarem. E eu contei o relato de 2 inscritos. E esses 2 inscritos me contaram histórias muito convincentes. E o que acontece que é engraçado é que depois que eu contei as histórias, muitos inscritos apareceram para me mandar histórias de lobisomem também, que eram literalmente iguais a dos caras, só que misturando o que foi contado. Por que isso? É natural, às vezes as pessoas querem aparecer. Então o que elas fazem? Elas tentam participar da história. Então isso é uma coisa que complica às vezes. E essa Giovanna aí, eu sei que ela deve ter tido uma boa intenção de criar um conteúdo interessante para os seguidores dela, mas o que acontece é que isso dificultou na busca, porque a gente acaba perdendo muito tempo olhando a história dela, quando na verdade a história dela foi muito provavelmente fabricada. Eu não estou aqui dizendo se ela mentiu ou falou a verdade, mas o que acontece é que o caso dela não tem evidência nenhuma. Por exemplo, no relato que eu contei do lobisomem de um amigo meu, ele contou sobre a cidade, ele falou de outras pessoas que também avistaram o animal, ele falou de pessoas que diretamente foram atacadas pelo animal, então ele deu várias evidências que eu podia pesquisar caso eu quisesse, e além de eu conhecer ele, conhecer a índole dele, eu saberia que ele não estaria mentindo, ele me deu várias evidências. Ela, bom, ninguém aqui conhece ela, e ela não deu evidência nenhuma, então a gente não tinha uma índole para pesquisar, porque, por exemplo, a gente não conhece ela.
Como é que a gente vai saber da índole dela? E a gente não tem evidências para pesquisar. Então, provavelmente, a Giovanna ela só quis realmente participar da onda e criar um conteúdo para o TikTok dela. E, bom, o último trecho é a suposta tour sobre a fazenda do Axel Morgan. Como eu falei, foi descoberto que o Ribota ele tem um parente que tem uma granja, mas apareceu depois um cara no TikTok dizendo que ele encontrou a real granja, a real fazenda do Axel Morgan, e inclusive achou o terreno e o local onde ele guardava os corpos. Mas, pessoal, isso não passa de uma fraude. Esse vídeo foi gravado nos Estados Unidos e é simplesmente um sanatório abandonado em Baltimore. A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem muitos desses sanatórios abandonados e eles sempre são alvo de vídeo de terror, seja de vídeos falsos ou seja daqueles vídeos de exploração urbana, onde as pessoas vão lá, né, curiosos, tentar descobrir alguma entidade, alguma coisa. E o caso do Axel Morgan é que esse caso do vídeo do tour, ele também é falso. Então, o que a gente pode concluir? O Axel Morgan, ele tá aí no mesmo time do Jonathan Galindo e da Momo. Ele é mais um perfil bizarro que apareceu na internet, viralizou, mas não é nada mais, nada menos do que isso. Boa parte das histórias que são relacionadas, né, ao Axel Morgan, elas são simplesmente histórias fabricadas. As imagens relacionadas, elas são ou artes plásticas, por exemplo, como era aquele caso do boneco do Michael Jackson, o I-Woke, é simplesmente um boneco bizarro que a pessoa associou com o Axel Morgan, recortou e colocou de foto de perfil. Algumas imagens são até mesmo de brinquedos que são inofensivos, mas colocaram um filtro em cima. Tem várias fotos do Axel Morgan que são pessoas com, né, aquela máscara de látex. As duas mais famosas, eu vou estar passando todas aí no vídeo, é uma imagem de um cara bem estranho, com o nariz grande, e também um boneco que ele, tipo assim, parece o cara do Olhos Famintos, que ele tem um nariz compridão assim, e o rosto mais magro. Porém, esse não mostra os olhos, ele mostra só do queixo para baixo. Então, assim, essas imagens que aparecem, também tem muita imagem de animal e tal, mas que são simplesmente imagens ou stock, que são aquelas imagens que você acha sem copyright mesmo, lá no Google, você coloca stock photos e você vai encontrar várias fotos sem copyright, e outras são simplesmente tiradas de filmes mesmo, ele tirou um print da tela e colocou. E bom, pessoal, o que acontece é que se você for também lá no Facebook, você pesquisar hoje Axel Morgan, você vai achar tantos perfis, mas tantos perfis, que o próprio perfil do Ribota vai ficar difícil de achar. Mas bom, o que acontece é que o perfil original do Axel Morgan, aqueles dois primeiros que eu citei, eles já foram arquivados. Hoje a gente até encontra o perfil do Ribota e o canal dele, porém os outros perfis eles foram todos desativados e arquivados. Mas você ainda consegue encontrar algumas postagens em grupos divulgando a história. O que acontece é que esse aí é mais um daqueles roleplays. E pessoal, eu acho que esse daqui foi um dos mais óbvios, porque o Jonathan Galindo e o da Momo e tal, eles causaram bastante medo no início, mas depois o pessoal logo transformou em meme e tal, e não deu muita atenção, né? E eu acho que todo mundo tinha medo do Jonathan Galindo no começo, eu também tinha quando eu era pequeno, e começou a viralizar ele. Mas assim, era só um cara mesmo com a máscara bizarra do Pateta, e inclusive nem era o criador da máscara, né, o próprio Jonathan Galindo, pelo que eu me lembro do caso. Eu posso até pesquisar um pouco e fazer um vídeo sobre ele meio nostálgico aqui, caso vocês queiram. Acontece que esse é só um perfil falso, eu acho que tava bem na cara, eu não sei se teve alguém que acreditou no Axel Morgan, eu acho que esse foi o mais fácil de fazer o debunking, né, de fazer a desmistificação, porque, cara, era bem galhofa, né, se o cara documentasse tão bem assim os crimes, ele já teria sido pego. Mas pessoal, essa foi a história, eu quero agradecer aqui, em especial, o Natanael, lá do canal do Fábrica de Noobs, ou Satanael, né, como o pessoal também chama ele. Quero agradecer ao brother Natanael, que ele é lá do Fábrica de Noobs, e boa parte da pesquisa que eu fiz foi a partir dos PDFs que ele produziu lá no fórum do Fábrica de Noobs, e também do vídeo dele. Eu usei o vídeo dele como base porque foi literalmente o único vídeo bom que eu achei sobre o Axel Morgan. Os outros vídeos, todos eles, são literalmente recontando a história do TikTok ou realmente produzindo história falsa. Eu até pesquisei alguns lá no TikTok e assisti só pra ver se eu conseguia descobrir alguma coisa, mas tipo assim, ficou bem, sabe, bem banal a maioria das coisas. Era a gente só repetindo o que os outros falavam. Então o que eu fiz foi pesquisar um pouco sozinho, também dei uma pesquisada com a ajuda do que o Natanael produziu, e eu também quero agradecer também ao, deixa eu pegar o canal dele, é Alezinho S2, eu não conheço ele, mas foi ele que me inspirou a fazer esse vídeo, porque eu vi um vídeo no canal dele e eu vi alguns inscritos comentarem aqui para eu falar também. Como todo mundo tá falando do Axel Morgan, eu disse, cara, eu vou fazer. Então, muito obrigado ao Alezin e ao Natanael, lá do Fábrica de Noobs, que foi o cara que produziu o paper mais completo. Aqui no vídeo eu fiz um resumo sobre a história do Axel Morgan e desmistifiquei as coisas, mas se você quiser realmente estudar o caso, como os perfis são criados, como esses perfis falsos aparecem, eu recomendo o canal do Fábrica de Noobs, porque ele faz vídeos assim de 40 minutos, 1 hora, mas que são cheios de informação. Inclusive, se você
quiser fazer um ARG, eu recomendo também que você assista, porque você vai aprender a como criar uma boa história, porque ele ensina bem como esses perfis são criados, como você entender bem o Google Trends, aonde postar, né? Porque esse tipo de perfil ARG, ele é meio 880. Ou você cria um negócio muito bom, tipo Ash Vlogs, ou você cria um negócio muito tosco, assim, que não vai pra frente. Às vezes, mesmo que seja um negócio muito tosco, você vai dar sorte de dar sucesso, tipo o Axel Morgan, que na minha opinião, eu não entendo como o Axel Morgan viralizou, mas, enfim, né, coisas da vida. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, se cuidem.